E vamos dizer que nosso Deus é o único Senhor, que somente Ele é Deus. É isso que nós vamos dizer nessa música. Somente o Senhor é Deus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao seu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. E Ele não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. E hoje aqui, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem? Espero que você esteja tendo um excelente dia na presença de Deus e agora, nesse tempo aí, talvez junto com a sua família, fazendo a sua devocional, que você possa concentrar sua mente e o coração para esse breve momento onde nós continuaremos estudando o livro Admiração, do Paul Tripp, que a gente tem já há algum tempo estudado juntos. E para a lição ou para o capítulo de hoje, a minha oração é que o Senhor fale profundamente através
da sua palavra, também sendo ministrada e ensinada aqui pelo Paul Tripp e também por todos os insights e todos os comentários que ele tem para fazer em relação ao capítulo que hoje é o capítulo de número 6, falando sobre transgressão. Transgressão é o nome do capítulo porque o capítulo inteiro vai tratar sobre o pecado, sobre o desvio do nosso coração frente aos desígnios de Deus, não só isso, mas frente principalmente às atrações por outras admirações. A linguagem que o Paul Tripp vai usar aqui é uma linguagem muito interessante, muito especial, por isso fique atento e reflita junto com a sua família e com você mesmo sobre no que o seu coração tem se apegado, a que tipo de beleza o seu coração tem buscado e tem fixado os seus olhos. Mas talvez você esteja um pouco confuso. O que transgressão tem a ver com admiração, com olhar para a beleza? Como essas coisas conversam? Transgressão não é simplesmente desobedecer a lei, desobedecer a Deus nesse contexto? E sim, pode ser um dos aspectos pelos quais a gente define transgressão, mas o Paul Tripp, de forma muito sábia e muito inteligente, vai nos relembrar do que se trata a transgressão da lei, voltando os olhos para a revelação de Deus no Antigo Testamento através da entrega das tábuas dos 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Paul Tripp vai argumentar que essa entrega da lei não era simplesmente um livro de regras onde o povo precisava cumprir ou deixar de cumprir com aquelas regras de forma como um fim em si mesmo, né? Simplesmente por obedecerem ou não a quem tinha mais poder do que elas. Mas aquela lei era uma forma que o Senhor Deus tinha de expressar os parâmetros pelos quais um relacionamento deveria acontecer. Deus já tinha escolhido o povo de Israel, Deus já tinha os separado, já tinha os amados, tirado com a mão poderosa do Egito. E aquela lei não era uma forma de falar para o povo de Israel: olha, se você quiser se relacionar comigo, então siga essas leis. Não, nós já nos relacionamos, nós já temos um relacionamento, eu já me apresentei como um Deus poderoso para vocês. Agora está aqui o que eu quero que vocês façam para que vocês possam perceber que eu os amo, que eu quero o melhor para vocês e que eu quero que vocês não sejam como essas outras nações ao redor de vocês que seguem a outros deuses e por isso acabam encontrando caminhos de morte. Eu quero que vocês encontrem um caminho de vida e é para isso que serve a lei. Por isso, a entrega da lei é um chamado de Deus para o seu povo para um relacionamento ainda mais íntimo, ainda mais próximo, para que o povo de fato conhecesse a Deus nessa revelação da lei e pudesse se relacionar com Ele de forma plena, como nenhuma outra nação pudesse fazer. Nesse sentido, a desobediência a essa lei não é somente uma transgressão à lei em si, à letra, ao mandamento. É uma negativa ao relacionamento com Deus. É uma rejeição de quem Deus é. É um afastamento dos olhos frente à beleza do Criador que entrega as leis para que o seu povo o conheça verdadeiramente, mais e mais. A desobediência do povo não era simplesmente um erro, era uma quebra de relacionamento. Ela não era subjetiva, era uma questão pessoal. Existia uma rejeição a Deus ao se quebrar, ao se transgredir a lei. E a forma como Paul Tripp liga esses conceitos à ideia central do livro de que nós precisamos cada vez mais nos apegar à nossa admiração a Deus pelo fato de que, de fato e com certeza, Israel perdeu vista de quem Deus era. Israel perdeu vista da admiração que eles deviam ter pela glória de Deus que já havia sido revelada tão claramente a eles. E que isso fez com que eles se transgredissem a lei. Na página 71 do livro, ele vai resumir esse pensamento dizendo: bem, estou cada vez mais convencido pelas minhas leituras da Escritura que a transgressão não é primariamente um problema quanto à lei, mas um problema quanto à admiração, que produz um problema quanto à lei. Quando a admiração por qualquer coisa que não por Deus captura e controla o seu coração, você simplesmente não permanecerá dentro dos limites impostos por Deus. E isso faz todo sentido quando a gente pensa na nossa vida cristã.
A razão pela qual nós queremos obedecer a Deus, a razão pela qual nós queremos seguir os seus conceitos, os seus decretos, não é porque queremos uma obediência cega por si só. Isso se chama legalismo. O que nós queremos é obedecer a Deus porque nós reconhecemos que Ele desvendou os nossos olhos para a sua maravilhosa graça, para a sua glória, e agora nós o vemos de verdade. Agora em Cristo nós conhecemos a Deus. Mediante as Escrituras nós temos a revelação de quem Deus é. E por isso queremos obedecê-lo, porque vimos a Ele, o vemos constantemente através das Escrituras, e por isso não existe nada mais ao redor do mundo inteiro que seja tão belo, tão glorioso, tão majestoso no universo quanto a esse Deus. E por isso Ele merece a nossa admiração e, por consequência, a nossa obediência, a nossa lealdade. Paul Tripp vai colocar isso também de forma muito interessante, dizendo que a obediência é um estado de admiração por Deus, no qual você permanece surpreendido pela sabedoria, pelo poder, pelo amor e pela graça de Deus, o que te torna disposto a fazer qualquer coisa que Ele diga ser reto e melhor. Que definição de obediência! Percebe que, por isso, a obediência não é um exercício de má vontade. A obediência é muito mais profundo do que simplesmente fazer o que é certo. É ter os seus olhos fincados e admirando aquele que de fato é o Criador de todas as coisas e aquele que é belo o suficiente para manter os nossos olhos atentos a Ele pelo restante da eternidade. É por isso que é essa admiração que os judeus perderam, os israelitas perderam lá no Monte Sinai, depois de sucessivas vezes desobedecerem a Deus. E essa admiração que nós perdemos várias e várias vezes nas nossas vidas, para não dizer diariamente, é essa admiração por Deus, por quem Ele é, que vai produzir em nós um desejo de obediência, vai produzir em nós uma vontade espontânea de obedecê-lo. E a falta dessa admiração vai nos levar a transgredir os limites, a pular a cerca, a ir para fora daquilo que Deus quer para nós, porque nós passamos a olhar a beleza que deveríamos olhar nele em outras coisas. O Tripp vai remeter isso também lá ao jardim, o primeiro pecado, o pecado original. Deus caminhava lado a lado com o homem no jardim. Imagine como o homem, como Adão e Eva não podiam desfrutar da presença de Deus de uma forma inimaginável, extremamente especial, olhando como eu e você nos olhamos na igreja no domingo. Adão e Eva caminhavam e olhavam para Deus, Ele caminhava com eles no jardim e Ele cuidava deles, e eles tinham tudo que precisavam para viver uma vida abundante, uma plena e perfeita comunhão, sem nenhum tipo de pecado com o Criador. Que forma mais maravilhosa e surpreendente de admirar e constantemente ser preenchido por essa admiração de quem Deus é. E como que isso chegou ao ponto em que Adão e Eva pecam de uma forma a pular completamente qualquer limite que Deus havia imposto a eles em relação a um relacionamento que Ele queria ter com eles. Por isso, quando a gente entende o grau de profundidade de relacionamento que Deus mantinha com Adão e Eva, nós entendemos que a desobediência não foi simplesmente comer um fruto que Deus falou para não comer. Não foi simplesmente fazer algo que Deus disse que seria errado fazer. A desobediência foi um não na cara de Deus. Foi um não para a beleza de Deus. Foi um não para a comunhão com Deus. Foi uma quebra de relacionamento. O que Satanás fez na figura da serpente, o que aquele fruto gerou, foi uma substituição da admiração de Adão e Eva. Eles admiraram mais o fruto. Viram que do fruto ele era desejável de se obter entendimento, discernimento. Viram que era desejável ao paladar e trocaram, substituíram a admiração que eles deveriam ter por Deus, pela criação, do Criador, pelas coisas criadas, por um fruto. Colocaram sua vontade, sua admiração nisso, colocaram sua vontade, sua admiração na sabedoria oferecida a eles pela serpente, uma sabedoria que não viria de Deus, mas viria deles próprios, uma sabedoria autônoma, e por isso substituíram a admiração por Deus pela admiração de outras coisas. Esse tipo de adultério espiritual
que é a transgressão, que é dizer para Deus que o que Ele quer para nós não serve, e muito mais do que isso, dizer que Ele não serve para nós naquele momento, quando tomamos a decisão de admirar outras coisas que não é Ele próprio revelado a nós. Essa troca, essa traição espiritual, ela é de uma forma singular, retratada no capítulo 16 do livro de Ezequiel, que eu te convido a abrir e ler alguns trechos desse capítulo, talvez com a sua família. Que capítulo pesado, meus irmãos. Que capítulo denso, com linguagem que às vezes você olha e pensa, eu não sabia que isso aqui estava na Bíblia. Deus compara, através do profeta Ezequiel, o povo que constantemente caía em transgressão contra ele, compara a uma prostituta, a uma meretriz que trai o seu marido constantemente, não somente através de serviço pago para que vá ter relações sexuais com outras pessoas, com outros homens. Ele compara essa desobediência de Israel como sendo Israel, então, uma prostituta que sai de casa para trair o seu marido e não só recebe o pagamento como traição, mas oferece pagar a outros para que possa trair o seu marido. E usa de linguagem chocante para dizer o tamanho do desgosto, o tamanho da repulsa que a transgressão da lei gera em relação à admiração de Deus, em relação à admiração ou ao conhecimento de quem Deus é. Israel, nessa figura de linguagem que rejeita a beleza de Deus, rejeita a beleza do Criador, a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, rejeita tudo isso e se dá de propósito. Deus usa uma linguagem desse nível para dizer que a transgressão, a desobediência para outras belezas que não a dele, não é simplesmente fazer o que é errado, não é simplesmente fazer moralmente o que não serve, é rejeitá-lo, é prostituir-se com outras belezas que não aquela que ele de fato nos revelou. É por isso que Paul Tripp vai dizer que de fato nesse capítulo pesadíssimo de Ezequiel, o que fica muito claro é que para Deus a desobediência, a transgressão não é um fim em si mesmo, ela é, novamente, um problema pessoal, ela é um problema de relacionamento. O insulto, a transgressão não é primariamente a lei, mas é a um relacionamento com Deus. E é por isso, meus irmãos, que na nossa vida a gente precisa cultivar em primeiro lugar a admiração por Deus, a admiração por quem Ele é, pela sua beleza, conhecê-lo constantemente, conhecer a Jesus e vê-lo claramente revelado através das Escrituras, para que o nosso coração fomente um tipo de adoração que irá olhar ao Senhor como olha para nada mais na criação, como sendo o Senhor de fato quem Ele é, a coisa mais importante no universo. Qualquer troca, qualquer olhar desviado para o outro lado é adultério espiritual, é transgressão, não por fazer o que é errado simplesmente, mas por negar um relacionamento com o Pai. Por isso que é só quando essa admiração ganha o lugar devido no nosso coração, Paul Tripp vai dizer, é que todo o restante da nossa vida se encaixa no lugar. Porque a obediência alegre e perseverante sempre cresce e apenas cresce no solo da adoração a Deus. E é sabendo dessa nossa propensão a esquecer da sua beleza, a trocar a sua beleza por outras coisas que Deus nos garante ou nos exorta a ter lembretes constantes da sua beleza. É para isso que Deus separa um dia da semana, das quais você não deve trabalhar como nos outros, mas que você deve separá-lo para refletir em comunidade, para pensar sobre Ele, para adorar a Ele. E é por isso que nós nos juntamos como igreja para lembrar da beleza de Deus, da glória de Deus, prestamos um culto a Ele para que possamos declarar de novo para o nosso coração que Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso amado, para que isso nos encha novamente de admiração por quem Ele é e para que uns aos outros possamos nos lembrar constantemente
em quem temos crido, no que está a nossa fé, que a nossa teologia, que a nossa doutrina, ela é boa, mas ela não é suficiente para nos salvar, que ela não é suficiente única e exclusivamente como um fim em si mesmo para nos transformar de dentro para fora, não. Sozinha, ela é apenas legalismo. Elas são um meio para nos apontar para a beleza última, extrema e suprema daquele que quer um relacionamento conosco, daquele que se revela para se relacionar com a gente. E com isso eu quero fechar com uma última citação. Já no final do capítulo, Paul Tripp vai resumir como nós fazemos tudo isso. Ele diz: a transgressão é um problema quanto à admiração antes de ser um problema quanto à lei. E é por isso que precisamos de um Redentor. Felizmente, o Redentor veio e sua obra por nós está concluída. Volte-se para Ele e você encontrará a graça que precisa para ver a realidade do seu problema quanto à admiração e à esperança que apenas Cristo pode dar. A minha oração para mim, para você, para todos nós, para a nossa igreja, para todos aqueles que depositam sua fé em Jesus, é que nós possamos constantemente depender do Senhor, para que Ele revele aos nossos olhos, revele aos nossos corações, cada vez mais, de uma forma mais surpreendente, mais especial, a partir daquilo que já está disposto por Ele nas Escrituras, a sua inigualável beleza, para que a gente aprenda cada vez mais a amar e admirar essa beleza que só Deus tem no universo inteiro criado, para que o nosso coração não busque por beleza em outros lugares, e assim a transgressão vai ficar cada vez mais enfraquecida. O pecado passa a perder poder quando nossos olhos não são apegados a belezas inferiores da beleza que é a suprema, que é a beleza do Pai, a beleza de Deus em Cristo Jesus e a beleza do que o Espírito Santo faz em nós, por intermédio do Evangelho, desse Redentor que não nos deixou de fora do relacionamento. Nós saímos dele, mas ele veio nos buscar para nos dar de volta a chance, o recomeço de um relacionamento novo na família de Deus com o Pai. Fique com Deus, meus irmãos. Eu espero que esse tenha sido um tempo proveitoso para a sua reflexão e que o Senhor abençoe você e sua família. Um grande abraço, até a próxima.